Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e se você gosta de uma série boa para se viciar e maratonar, eu tenho uma dica para vocês. Porque recentemente chegou na Netflix a série Treta, no original Beef. E pelo título já dá para imaginar a premissa, né? Então no vídeo de hoje eu vou te contar sem spoilers tudo que você precisa saber sobre essa série que é baseada em uma situação real. E a Treta estreou na Netflix dia 6 de abril. É uma série produzida pela produtora A24. E está bem famosa nos últimos tempos. Ela é responsável por filmes como X, A Marca da Morte, Pearl, entre outros. Essa produtora vem se tornando bem famosa nos últimos anos porque eles estão apostando em histórias experimentais, ousadas, diversificadas e altamente divertidas, para cinema quanto para TV. Está dando bem certo. Eles estão lançando sucesso atrás de sucesso com uma ótima qualidade. E na série Treta, qualidade você vai encontrar. Porque essa série tem 10 episódios e é uma comédia dramática, que narra a história de dois indivíduos cujos caminhos se cruzam após um desentendimento no trânsito. Tudo começa com uma troca inofensiva de brincadeiras, só que lentamente assume um tom mais sombrio e brutal, e os envolvidos começam a lutar para se vingar um do outro. Os dois protagonistas dessa história bem exótica são o Danny Cho, trabalhador da construção civil, interpretado muito bem por Steven Yeun. Do outro lado temos a Amy Lau, interpretada pela atriz Ellie Wong. E esses dois fazem do que parecia ser um acidente de trânsito rotineiro se transformar em uma grande vingança. Só que o mais interessante é a construção desse personagem e o contexto de vida de cada um. Porque explicando melhor, o Danny é um trabalhador da construção civil que ele luta com questões socioeconômicas. E aí ele tem um grande sonho de construir uma casa bem boa assim para os pais dele, que são coreanos. Só que devido à situação dele, esse sonho está cada vez mais distante e ele fica frustrado. E do outro lado temos a Amy, que é uma empresária já rica e de sucesso. E ela está prestes a ficar mais rica ainda, porque sua empresa está à venda por milhões de dólares. Então a gente tem uma pessoa bem sucedida que está prestes a ficar mais rica ainda, um rapaz com problemas econômicos. Então os dois sofrem pressão à sua maneira. E aí o estopim para essa sede de vingança deles foi o tal acidente, que nem foi uma coisa que feriu ninguém nem nada, mas foi o catalisador para essa história que segue uma exploração bem engenhosa e cômica de como a insatisfação, a depressão pode se transformar numa raiva descontrolada. Porque o Danny e a Amy, eles fazem de tudo para afetar ou arruinar um ao outro. Por exemplo, a Amy faz críticas ruins para o Danny e isso afeta os negócios que já não estavam indo tão bem. E aí o Danny reage com raiva, danificando a casa dela. E aí ambos são movidos por uma quantidade de fúria enorme e isso leva a uma evolução estranha em suas vidas. E a cada situação, a pergunta que nós espectadores nos fazemos é: alguém vai puxar o freio de mão antes das vidas dele desmoronarem de vez? E assim, eu estou sendo superficial de propósito, mas tem umas situações bem bizarras que acontecem com eles, um causando na vida do outro. É muito interessante a história, te prende do início ao fim de verdade. E tem um detalhe que eu não vou falar nesse vídeo a respeito dos outros personagens coadjuvantes, porque aí seria eu acabar falando demais de alguns outros aspectos da trama. E o que eu quero aqui é que vocês se interessem para assistir. Eu só vou adiantar uma coisa, tem ótimos personagens coadjuvantes que ajudam a construir a história. E essa série é perfeita em vários sentidos. Vale muito a pena. Normalmente eu sei que as pessoas vão ficar com medo dessa série por ser da Netflix, já que a Netflix não está com uma fama muito boa em respeito ao lançamento de série. Mas dessa vez eles acertaram. De vez em quando a Netflix dá uma bola dentro e esse foi um dos casos. E bom, existe uma curiosidade interessante a respeito da trama dessa série, porque ela foi baseada em uma história real. A premissa é vagamente baseada em uma situação real que aconteceu com o criador da série, o Lee Sung-jin. Primeiro, ele deu esse nome à série, no original chamado Beef, fazendo alusão à rivalidade em curso após o acidente entre os dois personagens, e serve como catalisador da história. Mas essa ideia ele teve a partir de uma briga de trânsito que ocorreu com ele e um estranho. E ele explicou isso em uma entrevista. Ele disse que ele estava dirigindo e aí, acho que alguém fechou ele, alguma coisa assim, e essa pessoa explodiu para cima dele e começou a proferir palavrões e tal. Aí ele disse que naquele dia, por algum motivo, não usou o bom senso e impulsivamente decidiu seguir aquela pessoa. Ele explica que não estava de mau humor naquele dia, mas ele meio que ficou, sabe de uma coisa? Isso não é algo legal de se fazer. Eu vou segui-lo até em casa para ensinar uma lição. Aí ele completa dizendo até que nem tinha um plano definido. Ele só queria que a pessoa sentisse medo e soubesse que não é nada legal fazer esse tipo de coisa. Isso ele deu essa ideia de beef, né, a treta,
Porque ele traçou a história a partir de duas pessoas que estão presas em suas próprias perspectivas. E aí tem muita coisa acontecendo em sua vida além do acidente, mas elas resolvem tipo descontar uma na outra. E aí o Lee Sung-jin acredita que o sucesso e a qualidade da série vem justamente desse toque de vida real por trás da história, porque ele disse que é uma situação que de fato acontece no mundo todo com várias pessoas. Sempre tem aquele cara afobado no trânsito que às vezes faz uma besteira e quer descontar em cima da pessoa que não tem nada a ver. Ele diz, como escritor, você criar algo a partir de uma história real eleva a qualidade de qualquer história. E isso é verdade. Mas calma, galera, que o cara não saiu também traçando planos de vingança contra outra pessoa, igual na série. Ele pegou a premissa do incidente e expandiu para mostrar como seria a fúria provocada a partir de um incidente tão simples, digamos assim. E aí os personagens principais, que são o Danny e a Amy, eles são levados a cumprimentos irracionais de fúria ao longo da série, para perturbar e destruir uma vida do outro. E o fato deles serem de origens socioeconômicas diferentes desempenha um fator adicional em suas disputas e perspectivas de lutas pessoais. No entanto, a pergunta que fica é: essa ira deles é legitimamente direcionada a um ou outro, ou só é desviada pelos problemas pessoais não resolvidos dele? Sobre essa ideia, o criador explicou o seguinte: queria explorar duas pessoas que têm um monte de coisas a resolver na sua vida, mas que eles não conseguiram lidar. E aí eles continuam reprimindo e empurrando isso para dentro. Até o momento que chega uma situação simples que faz eles explodirem e atacar um ao outro, mesmo que nunca nem tenham se visto nenhuma outra vez na vida. Porque isso faz com que os dois comecem a usar o conflito como uma saída para a raiva que estão fervendo em suas próprias vidas. Só que isso que eles vão fazendo um contra o outro acaba contribuindo para destruir mais ainda suas vidas. Então, se as coisas já estavam complicadas, eles mesmos trataram de complicar, porque em vez de eles tentarem resolver os problemas que estavam tendo, seja financeiro, a outra para vender a empresa, não, eles ficam querendo se vingar um do outro e isso gera um monte de problemas para eles mesmos. Então, essa é uma série de uma comédia sombria, às vezes cômica, mas que a ideia é mostrar duas vidas indo de água abaixo pelo mesmo ralo, independente de quem é rico ou pobre. Então, o subtexto dessa série é maravilhoso. Você vê essa premissa e pensa que é só uma série de zoeira, só que não é. Tem muito mais do que você imagina por trás desses personagens dessa trama. Mas claro que o brilhantismo dessa série não seria outro se eles não tivessem bons atores. E aqui eles têm. Começando pelo Steve Yeun, que faz uma atuação incrível. Ele mostra raiva, medo e até mesmo vulnerabilidade. Então ele é um homem triste que está vivendo uma vida triste. Mas no fundo ele tem um medo de não conseguir alcançar os seus objetivos. Então o Steve Yeun faz uma atuação que não só mostra isso, mas uma profundidade que faz a gente odiar e até sentir pena do personagem ao mesmo tempo. É impressionante. Do outro lado a gente tem a Ellie Wong. Também tem uma complexidade muito grande. Ela não é apenas uma força cômica. Muitas vezes ela é cruel e quer sempre estar no controle. Mas ao mesmo tempo, a Amy se sente devastada e até enjaulada pelo mundo ao seu redor. E o legal de tudo é que a Amy, até mesmo quando está mais vulnerável e controlada, deixa o público naquela expectativa de que a qualquer momento ela vai ter um ataque de fúria. E eu não vou explicar isso porque eu quero que vocês assistam para entender. E um dos maiores trunfos dessa série é porque, de certa forma, ela não tem um personagem para a gente torcer, como é comum. Tipo, eu quero que esse vença, eu quero que esse vença. Não. Apesar dos dilemas de vida de cada um, no fundo eles são bem cuzões, que em vez de resolver seus próprios problemas, ficam tramando planos de vingança um contra o outro. Então, o acerto da série que mantém o público envolvido com a história é em mostrar o quão sombria as pessoas podem ser uma com as outras, ao ponto de deixar de cuidar das suas próprias vidas apenas por uma vingança por algo que nem foi tão grave assim. E essa série tem uma tarefa muito difícil, porque eles têm que contar uma história que se concentra em duas pessoas que o público pode e deve odiar por suas ações. Então, para os atores, eles têm que mostrar os lados sombrios dos seus personagens, mas ainda manter um fio de empatia em suas performances, para que no fundo o público olhe e tente até entender de certa forma suas ações. Claro que fica bem difícil, porque enquanto a gente tenta ter empatia por eles, eles chocam o público com a raiva descontrolada e com o que eles podem fazer um contra o outro. Sim, eu confesso uma coisa para vocês. Quando eu vi a sinopse e o trailer da série Beef, eu fiquei me perguntando se essa série funcionaria como algo seriado de 10 episódios.
Porque eu pensei, pô, essa premissa aí, eu não sei se consegue se segurar numa temporada inteira. Mas sim, essa premissa consegue se manter por 10 episódios e se mantém como algo interessante. Não é enchimento de linguiça, não. Cada episódio termina com um gancho para o próximo, e aí obriga você a maratonar tudo de uma vez. Porque é sempre aqueles ganchos que você fica, eu preciso saber o que acontece depois. Então, apesar de ser um conceito simples, cada episódio é necessário e se encaixa dentro de um grande quebra-cabeça da história. Tanto que o final, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não se preocupe, ele não teria conseguido se destacar tanto se tivesse sido, por exemplo, um filme, ou tivesse menos episódios, porque eles construíram para chegar naquele final surpreendente. Esse formato episódico funcionou muito bem, porque tem muito acontecendo, não só com os personagens, mas com alguns coadjuvantes também. Então, a série Treta, ela é uma mistura complexa de comédia e tragédia e funciona de forma fantástica. E o episódio final é uma das coisas mais perfeitas que eu já vi com uma conclusão de temporada. E olha que eu já assisti muita série por aí. Pessoal, eu sugiro fortemente que vocês assistam a série Treta, porque vocês vão se surpreender. E o final da temporada deixa ganchos até para uma segunda temporada. Eu não vou discutir isso nesse vídeo, porque aí seria spoiler. E devido ao sucesso que a série está tendo, chegou no top 10 da Netflix e tudo, eu acredito fortemente que é questão de tempo para a Netflix confirmar uma segunda temporada. Mas a série lançou tem o quê? Cerca de uma semana e pouca. Vamos assistir, reassistir e aproveitar essa primeira temporada antes de ficar pensando na segunda. Porque tem muita coisa para você assistir e pegar nas entrelinhas dessa série. E agora, se você já assistiu a série Beef, eu quero que você me conte aí nos comentários, sem spoilers, o que achou. Vou ficando por aqui, mas enquanto isso, está aparecendo uns vídeos antigos do canal para você dar uma olhada e ficar atento do conteúdo aqui do Projeção Net, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!